Fala Trader! Estamos chegando no final do mês de julho e agora, nesse vídeo, eu quero fazer uma análise para você das principais possíveis oportunidades que podem acontecer no Forex do dia 26 ao dia 30 de julho. Estamos na última semana e espero que você tenha tido um bom mês de trading até agora, com bons resultados. Se você teve ou se você não teve, esse vídeo pode te ajudar a esclarecer, te mostrar as principais formas de ver o mercado, a minha forma de ver o mercado, e a melhor forma de você extrair proveito desse vídeo é comparando aquilo que eu vou te falar aqui nesse vídeo, os meus pontos de interesse e a minha análise com a tua própria análise. Não estou dizendo para você seguir aquilo que eu estou dizendo aqui, mas sim que você tome isso como uma referência de estudo, talvez uma comparação. Pode ser que eu esteja vendo algo que você não está vendo, ou talvez você está vendo algo que eu não estou vendo. Então é sempre importante comparar e depois, é claro, tomar suas próprias decisões. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Eu tenho certeza que você vai gostar de todo o conteúdo que eu trago para você. Tem muitos vídeos, tem mais de 700 vídeos públicos. Entre vídeos públicos e não listados, tem quase 5.000 vídeos a respeito do Forex aqui, porque eu opero todos os dias ao vivo com os meus alunos. Então 3 vezes por dia eu faço upload de vídeo, mas esses vídeos ficam privados, públicos, apenas para os alunos da minha mentoria. Eu vou te falar disso depois ao longo do vídeo também. Mas eu quero te convidar então para deixar seu like, se inscrever no canal e deixar, claro, seu comentário da sua visão a respeito do mercado. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. O primeiro par que eu estou observando e que eu quero compartilhar com uma visão com você é o AUD/USD. Tá? Vou escrever aqui em todos os pares para que fique claro qual é o par que eu estou analisando nesse momento, AUD/USD. Eu vejo que o AUD/USD, dentro de uma visão cíclica, né, ele fez um amplo movimento de alta desde o começo da pandemia. Então aqui foi em março de 2020, ele subiu bastante. Tá? Essa retração foi pequena se comparada com esse movimento de alta. E aí ele fez mais um movimento de alta. Então o AUD/USD está nesse momento em uma situação de retração deste movimento de alta como um todo. A gente pode observar por aqui. Tá? A retração, esse movimento desde a alta até aqui embaixo, não chegou a tocar no 38.2, que é o meu primeiro ponto de referência. Então, dentro dessa visão cíclica, o AUD/USD ainda precisa cair um pouco mais. O principal ponto de interesse para o AUD/USD que eu quero acompanhar ao longo dos próximos meses é essa região do 38.2 do gráfico diário. A gente vai conseguir ver isso também através do gráfico semanal. Tá? Inclusive, nós tivemos aqui um importante rompimento da linha de tendência de baixa, que começou lá em 2012. Então, quer dizer, bem longo prazo mesmo. Então, na pandemia, ele deu um último mergulho, fez um falso rompimento desse ponto de suporte. A gente pode observar, olha aqui, falso rompimento desse ponto de suporte. Né? Fez o rompimento da linha de tendência de baixa e agora eu vejo que ele precisa retrair até o 38.2. Agora, qual a próxima pergunta que a gente tem que fazer é entender se essa retração, esse movimento de queda vai acontecer imediatamente. Porque nós precisamos sempre procurar relacionar a questão temporal. Ou seja, o mercado vai cair até esse ponto de suporte? É possível que sim, eu particularmente acredito que sim. Tá? Agora, será que vai ser semana que vem? Essa é uma pergunta importante. E dentro dessa visão, eu vejo que o AUD/USD está em uma situação de retração deste movimento de queda. E agora eu vou desenhar o cenário inteiro para você a respeito do AUD/USD. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. O que eu vejo é que é possível acontecer ao longo dessa semana, e onde eu vou priorizar as minhas operações, é esse tipo de movimento. Acredito que o AUD/USD... uma coisa muito importante. Esse vídeo não tem a menor pretensão, ideia de te dar sinal de compra ou de venda. Eu não estou posicionado no AUD/USD neste momento e nem estou dizendo que você deva comprar ou vender. A decisão é completamente sua. Estou trazendo uma análise para que você possa comparar e ter um parâmetro de referência aí para você estudar e comparar e, claro, tomar suas próprias decisões. Tá? AUD/USD, esse movimento de queda foi importante. Começou agora nos últimos dias da semana, né, entre quarta, quinta e sexta da semana passada, um movimento de alta. E eu acredito que ele pode fazer uma retração, talvez até essa região aqui, e depois sim ele juntar força e buscar esse ponto de suporte, que é o ponto de referência importante do 38.2 do movimento de alta do gráfico semanal, que começou lá em março do ano passado. Tá? Então fez essa retração importante nesse formato. Beleza? Bom, próximo par que eu estou acompanhando, CAD/JPY. Esse aqui fez uma situação bastante interessante, né, na crise, ou seja, no começo ali do coronavírus, ele caiu bastante, fez um movimento de alta, mas diferente do AUD/USD,
a cada retração que ele fazia, ele compensava essa retração. Então fez esse movimento de alta, fez uma retração forte. Aqui mais ou menos aí 60%, né? E aí, depois ele fez uma novo movimento de alta, inclusive venceu esse ponto de resistência e voltou bastante, tá? E dentro dessa visão, eu particularmente vejo que esse aqui é o atual ciclo de alta no CAD-JPY. E ele sim, esse aqui sim, ele já completou a retração que ele tinha que fazer. Então ele fez esse movimento de alta importante, veio no 38.2, esse ponto foi uma zona de suporte, falso rompimento do suporte e agora entrada de força compradora. É possível, e aqui vem um questionamento da minha parte, né, até para mim mesmo, é possível que ele encontre algum tipo de resistência temporária nessa região, aqui ó, no CAD-JPY, esse movimento de queda, é possível que ao longo dessa semana, ele faça uma retração de queda. Também é possível que ele queira formar um ombro, cabeça, ombro, para você que conhece aí os padrões, né? Ombro, cabeça, e agora pode estar fazendo um ombro e vir aqui embaixo. E é claro que outra decisão vai ser tomada. O fato é que a região de maior interesse ao longo dessa semana para mim, no CAD-JPY, vai ser essa região onde o mercado já tocou algumas vezes e agora pode dar alguma retração, e é o que eu acredito. Mas no longo prazo, a tendência é de alta, tá? Esse movimento de alta conseguiu vencer todo esse movimento de queda que começou lá atrás. O próximo par da minha lista é o CHF-JPY, está em situação parecida com o do CAD-JPY. Tem uma tendência de alta bem interessante, alta, retração, alta de novo, retração, tá? E agora, não faz muito tempo, ou seja, essa semana, né, pela terceira vez aí, tocou nesse ponto. Aqui foi resistência, aqui foi suporte e foi suporte. Então, estrutura de alta, fundo triplo e começou a subir. O CHF-JPY tem alguns pontos um pouco diferentes. A gente tem que ficar um pouco esperto com relação a ele. Porque se a gente olhar pelo gráfico semanal, conseguimos ver esse movimento de queda bastante importante. Isso aqui é exatamente o 61.8 do movimento de queda. A gente medir aqui, ó, pegar Fibonacci, medir por aqui. Olha aí, 61.8, tá? Então, existem alguns elementos contraditórios. Eu acredito que o CHF-JPY pode encontrar resistência, ainda que temporária, nessa região. Eu quero ver o que ele vai fazer quando ele chegar aqui. Aqui é uma região importante de tomada de decisão para mim. Tá? Se ele romper, eu vou esperar ele voltar para comprar. Se ele mostrar sinal de rejeição de força vendedora, eu vendo. Tá? Esse é o principal ponto de interesse no CHF-JPY. Outro par, EURALD. Esse aqui está uma outra situação um pouco parecida com o ALDO-USD. Por quê? Desde o começo da crise do Covid, né, em fevereiro, março do ano passado, 2020, o euro AUD explodiu, subiu muito, tá? Esse movimento de alta aqui, a gente está falando do gráfico semanal, tem 3.700 pips. E depois ele fez a retração. Então, veja bem, eu vou trazer um conceito para você que eu acredito que é importante. É importante a gente entender a relação que existe entre o movimento de impulso e de retração. Então, em uma tendência de alta, nós temos um impulso de alta e uma retração mais fraca. Em uma tendência de queda, nós temos um impulso de queda e uma retração mais fraca. Ok. Agora, qual deve ser o tamanho da retração? A retração ela deve corresponder a alguma porcentagem do movimento de alta, afinal os dois estão correlacionados. Esse movimento aqui, de retração ou de queda, ele está correlacionado com o movimento de alta. Se esse movimento de alta, se tem um movimento de alta, por exemplo, e a retração é muito pequena, eu particularmente não considero que isso aqui seja uma retração, apenas uma pausa. Não é uma retração desse movimento como um todo. Se for uma retração muito forte, eu considero uma inversão de tendência. Portanto, existe um parâmetro. Tá? Pensando em termos de Fibonacci, aqui, eu gosto de pensar que se o mercado faz um movimento desse tamanho, por exemplo, ele precisa retrair pelo menos entre o 38.2 e o 61.8. São os níveis da FIBA aí que eu considero mais importantes. Se não veio até o 38.2, para mim não é retração. Ok? Se ele perfurar com muita força o 61.8, essa retração já está forte demais, já está meio estranho. Portanto, uma retração saudável fica, na minha visão, entre 38.2 e 61.8 de porcentagem. Né? Olhando para esse gráfico de queda no EURALD, nós podemos observar que ele fez, primeiro vou medir esse movimento aqui, tá?
este movimento de queda e ele não voltou nem 23%, que é o primeiro nível aí da FIBO. Portanto, essa lateralização que ele fez, eu não considero como sendo uma lateralização realmente relevante, tá? Olhando para essa visão aqui, a gente pode observar que ele ainda tem um longo espaço até voltar no 38,2. Então ele tem bastante espaço até chegar aqui. Isso quer dizer que é para comprar essa semana então, Diógenes? Não necessariamente. Por quê? Ele vai até no 38,2 e em algum momento ele vai ter que retrair até o 38,2. Se ele continuar caindo, esse movimento vai ser redefinido e, é claro, a retração vai ser redefinida também. Mas, qual que é o cenário? Agora, olhando pelo gráfico diário, a gente tem uma outra situação um pouco conflitante por aqui. E aqui que começa a ficar interessante, tá? Olhando para esse movimento de queda, a gente consegue observar esse movimento de queda por aqui, importante, retração até o 50%. Ao longo dessa semana, qual vai ser a minha visão? Eu estou interessado, agora já trazendo a visão completa, né? Eu estou interessado em vender EURAUD até ele chegar nesse ponto. Então o espaço não é muito grande, tá? É um espaço aqui de 120 pips, mais ou menos. Porque essa foi uma região bastante importante. Então pode ser que ele caia até aqui e aqui ele junte força para retomar a alta. Esse par, enfim, digo para você tomar um pouco de cuidado nessa semana. Mas o ponto principal de interesse para mim é a zona de 1,5850. EURO-GBP. Quais são as características que nós temos por aqui no EURO-GBP nesse momento? Temos esse fundo sendo mais alto do que esse. O mercado caiu com força. Vamos lá. O mercado caiu com força. Ó. E não voltou até o 38,2, que é o meu primeiro ponto de interesse. Queda importante, não voltou até 38,2. Portanto, ele precisa voltar para cá. Pode ser que isso vai acontecer, é garantido? É claro que não. Se ele continuar caindo, imagina que ele continua caindo antes de voltar. Continue caindo. O que eu faço? Eu vou atualizar a minha projeção. Até que em algum momento ele vai mexer, vai chegar no 38,2. E você consegue observar como o 38,2 vai se adaptando a ele também, tá? Então, dentro dessa visão, considerando que o EURO-GBP, o movimento de queda precisa compensar, né, o movimento de alta aqui precisa compensar por esse movimento de queda, e considerando este fundo sendo mais alto do que esse, e considerando este movimento de alta bastante importante e essa retração, ao longo dessa semana, dependendo de como o mercado se comportar, eu vou procurar por oportunidades de compra a partir desse ponto até chegar lá no 38,2. É claro que eu não vou esticar uma operação tão longa, 200 pips, por exemplo, eu considero que já é uma operação de swing trade, tá? Mas ao longo da semana eu vou priorizar essa direção. EURO-JPY, conseguimos observar, olha só, movimento de alta foi compensado pela queda. Alta de novo, foi compensado pela queda. Essa alta foi compensado por essa queda. Vamos medir só para tirar a dúvida. Olhando para cá, conseguimos observar, voltou até no 38,2, deixou um sinal de entrada de força compradora e já começou a subir. Ao longo dessa semana, eu considero que o EURO-JPY tem boa chance de voltar até essa região, não está muito distante, tá? A gente está falando aí de 100 pips mais ou menos. E aqui ele pode encontrar, se romper, ele pode continuar subindo, tá? Mas nesse momento, eu vou considerar a oportunidade de compra até ele se aproximar dessa região. A partir daqui, eu vou esperar. Se ele mostrar uma rejeição, um candle de bastante força vendedora, a partir daqui eu entendo que ele pode vir testar esse ponto de suporte. Basicamente, esse é o movimento que eu espero ao longo dessa semana que vai começar, tá? Próximo, EURO-USD. Bom, EURO-USD, considerando esse movimento de alta como um todo, né, que começou lá em março, abril do ano passado. Então, esse movimento de alta não foi compensado porque ele não voltou no 38,2 e este aqui é o ciclo completo do EURO-USD neste momento, tá? Amplo movimento de alta, aqui voltou, né, no 38,2 e agora está testando de novo. Olha só, presta atenção. Neste momento, nós temos esse fundo, isso aqui já tem aspecto de fundo, esse fundo sendo mais alto do que esse. E isso me leva a identificar a possibilidade de que ele faça um movimento de alta até aqui, a zona do 23,6. Esse ponto foi suporte, aqui foi resistência, e dentro desse espaço, né, no EURUSD, nós temos aqui um espaço de 200 pips mais ou menos, e que ele pode subir. Vai subir com certeza? Não sabemos. É por isso que nós traders precisamos lidar com probabilidade o tempo todo. Mas ele está deixando sinais para mim
de que ele não está muito animado para cair. E este movimento de queda, ele precisa de uma retração. Então, voltando para cá, acredito que ele faz esse movimento de alta, tá? É isso que eu vou priorizar no EURUSD ao longo dessa semana. GBP/USD. Esse aqui é o começo da crise do coronavírus lá em 2020, o ano passado, já faz mais de um ano aí. E a gente pode observar como ele está muito perto do 38,2. Então ele fez um grande movimento de queda, não retraiu o suficiente, está muito perto do 38,2. Esse ponto foi suporte, virando resistência. Está perto, não chegou a tocar. Mas, ao longo dessa semana, já temos indícios, dá para a gente ver através do aumento das sombras para o lado de cima, temos indícios de uma possível canseira. É possível que o GBP/USD faça um candle, vou desenhar aqui para que depois você possa comparar até ver se acontece ou não. Imagina o próximo candle sendo mais ou menos assim, ó. É possível que ele faça um candle assim, tá? Eu não ficaria nada surpreso se ele fizesse um candle assim. Por quê? Enfim, com certeza existem muitos traders que venderam nesse pin bar aqui, ó. Esse candle, nesse outro candle, tá? E onde a galera coloca o stop loss? Geralmente coloca um pouquinho acima da máxima aí, 10 pips, 20 pips, talvez, 30, né? E etc. Eu não coloco o stop loss, mas tem muita gente que coloca. Então é possível que ele vá testar. Um falso rompimento em zona de interesse é um movimento clássico do mercado, tá? Ao longo dessa semana, eu acredito, que ele tem potencial de buscar o 38,2 e depois cair até o 23,6 da Fibonacci. É isso que eu vou acompanhar ao longo dessa semana e isso pode representar oportunidades para a gente. GBP/JPY. Podemos observar, esse movimento de alta foi compensado pela queda, que veio até 50%. Esse movimento de alta foi compensado pela queda, que veio até 76,4%. Esse movimento de alta foi compensado pela queda, que veio até 76,4%, mais ou menos, né? E esse movimento de alta foi compensado? Vamos medir. Para isso que serve a nossa régua Fibonacci. Então, amplo movimento de alta e não chegou a voltar no 38,2 no GBP/JPY. Ainda assim, ele tocou no ponto de suporte. Pode ser que ele não volte, Diógenes, que ele não caia até o 38,2, né? Que o 38,2 está um pouco mais para baixo do ponto de suporte. Aqui está 150 pips. É claro que pode. O mercado pode subir mais 500 pips aí sem nem olhar para trás. Mas dentro de uma visão cíclica e dentro dessa análise, eu entendo que existe uma enorme probabilidade de que ele venha buscar o 38,2 e depois sim ele retome o movimento de alta. Ao longo dessa semana, portanto, essa semana que vai começar, esses são os meus pontos principais de referência, tá? O GBP/JPY já está muito próximo de uma região de interesse. Aqui a gente pode observar estrutura de queda, voltando para cá. Pode ser que ele termine de chegar ou ele caia mais ou menos de onde ele está até esse ponto de suporte. É nisso que eu vou focar a minha atenção. Se ele romper e subir, uma coisa importante, atenção, uma coisa muito importante. O trader, nós, traders, investidores, temos que ter uma coisa chamada, que eu chamo de postura atualizante. O que é uma postura atualizante? A postura atualizante é quando você tem uma predisposição mental a mudar de ideia, mudar de opinião quando dados novos são inseridos. Ou seja, quais são as informações que nós temos até agora? Nós temos essas informações, esses candles aqui e parou aqui, ó. Essa aqui é a última informação que nós temos do preço do GBP/JPY. E o que é a postura atualizante? Assim que aparece um novo dado, né, um novo pontinho, vou colocar aqui em verde, para ficar mais didático, assim que aparece um novo pontinho de dado, ou um novo candle, um novo preço de fechamento, uma nova notícia, nós precisamos ter a humildade e a disposição de mudar de opinião, poxa. É exatamente isso que é a postura atualizante. Eu estou disposto a mudar de opinião quando novos dados são inseridos na minha série. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que eu vou me analisar como o mercado vai se comportar. Se entrar uma força compradora aqui e eu tiver vendido, por exemplo, eu fecho minha operação e pronto, não tem problema. Tá? Mas nós temos que ter essa disposição e essa humildade para poder trazer aí, operar de forma eficiente no mercado. GBP/USD. Movimento de alta foi compensado, movimento de alta foi compensado. E este movimento de alta aqui foi compensado? Será que sim ou não? Foi. Vai até o 38,2. Inclusive no 38,2 deu um candle, um engolfo de alta. Eu particularmente acredito, minha visão para essa semana do GBP/USD é que ele vem até aqui, ó. Tem uma boa chance de que ele suba até aqui em cima
e depois talvez ele venha aqui testar esse ponto de suporte novamente. Ou, né, ele sobe até aqui em cima e aí ele rompe e continua subindo, tá? A probabilidade dele voltar de onde está existe, mas na minha visão é um pouco baixa. Eu acredito que é mais provável que ele suba primeiro antes de cair, se ele for cair. NZD-CAD, consigo observar uma formação de topo duplo no gráfico diário, bem antiga, começou lá em julho de 2020, né? Topo duplo não, falei errado. Ombro, cabeça, ombro, tá? E a gente pode observar aqui a linha do pescoço. Inclusive eu fiz uma compra aqui, deu take aqui esses dias atrás. Mas esse par é um par que está bem lateralizado tem bastante tempo, tá? Desde 2014. É bastante tempo de lateralização. Neste momento, né, olhando pelo gráfico diário, a gente consegue observar como esse movimento aqui foi um movimento importante para ele. Uma retração mais fraca e aqui ele deu sinal de entrada de força vendedora. É possível que ele venha testar esse ponto de suporte aqui ao longo dessa semana que vai começar. NZD-JPY, estou falando de vários pares e vários conceitos para realmente enriquecer aí a respeito do mercado, beleza? Movimento de alta foi compensado, aqui já não foi tão compensado. Eu vou pegar a FIBO que fica melhor, medindo desde a mínima para cá, voltou até 38.2, eu particularmente vejo esse movimento como um todo, tá? No gráfico semanal, a gente pode observar como ele chegou nessa região de resistência por aqui, né? Eu particularmente acredito que o NZD-JPY cai até chegar nessa região. Esse aqui é um ponto de interesse bastante importante e que eu acredito que ele vem buscar esse ponto aí sem muitos problemas, tá? Ao longo dessa semana, então é para vender, Diógenes? Não é para fazer nada. Primeiro você compara aí com o teu próprio sistema de negociação. Mas eu acredito que ele sobe mais um pouquinho antes de potencialmente cair, tá? Sobe até aqui e depois talvez venha buscar esse ponto de suporte aqui embaixo, tá? E aí depois ele retoma o movimento de alta. NZD-USD está em uma região de suporte, com uma lateralização já meio estranha, batendo aí algumas vezes, meio tristonho nos últimos dias. Considerando esse movimento de alta por aqui, a gente consegue observar como ele não voltou ainda até a zona do 38.2. Tá? Ainda falta espaço. Eu acredito que ele tem chance, tem força para vir buscar o 38.2 aqui embaixo. Então ele fez amplo movimento de alta, agora talvez uma retração. Mas ele está lateralizado, Diógenes. Pois é, eu particularmente não gosto de mercado lateralizado, tá? Eu prefiro mercado direcional. Do jeito que ele está bem estranho. Eu vou vender? Não. Eu vou vender, vou procurar por uma possível venda se ele voltar um pouco mais. Aqui em cima é onde eu quero pensar em vender o NZD-USD. Por enquanto ele está muito sem graça aí, né? E eu tô fora, tá? O USD-CAD, considerando esse movimento de queda, olha o tamanho dessa queda. Esse topo duplo. Isso aqui foi o Covid, né? Em março do ano passado. Subiu bastante, bateu lá no topo duplo e caiu. Essa queda como um todo não foi nada recompensada, não foi nada compensada. Ou seja, teve um grande desequilíbrio. O mercado já voltou no 30% dessa queda, mas a minha principal zona de interesse é essa aqui, ó, 38.2. Essa região é a região principal de interesse. Então, amplo movimento de queda, retração mais fraca. Fez aqui uma queda, pode ser que ele venha buscar o 38.2. É para vender então, Diógenes, ou comprar, é fazer o quê? É para comparar com o teu plano de trading. Eu, ao longo dessa semana, vou considerar oportunidades de compra, porque como existe uma visão de longo prazo com perspectiva de alta, né? E dentro desse movimento como um todo, ele está nos 50%, chegou perto aí de 61,8% da FIBO, eu vou considerar oportunidades de compra no USD-CAD, tá? Então talvez ele faça esse movimento, esse aqui é o gráfico de 4 horas. Talvez ele venha até esse ponto e depois ele retome a subida. E por último, o STJPY, que bateu em uma região de resistência importante alguns dias atrás, a gente pode observar por aqui, inclusive fez um falso rompimento dessa resistência por aqui, falso rompimento, tá? E esse fundo sendo mais alto. Esse aqui está um pouco duvidoso para mim, mas ainda assim eu vou priorizar por oportunidades de venda, dependendo, né, se elas surgirem. Vou priorizar por oportunidade de venda a partir dessa região de resistência. Então, estrutura de queda e aqui potencial alta. E aqui, né, pode ser que ele junte força para cair mais um pouco, tá?
Bom, falei de vários pares, o vídeo ficou um pouco mais extenso do que eu esperava, mas eu espero que isso tenha te ajudado a clarear alguma coisa a respeito do mercado, trazer conhecimento para você. Eu quero te mostrar uma coisa agora. Nesse momento estão abertas as inscrições para a mentoria Diária FX Online, que é onde eu te ensino tudo o que eu sei e que funciona a respeito do mercado financeiro. Eu te mostro a minha tela e eu opero ao vivo com você durante 12 meses. Se você quer encontrar a consistência, deixa eu te falar uma coisa. O processo de alcançar a consistência não é fácil, ele é cheio de dificuldades. E às vezes a dificuldade reside no fato de que a gente não sabe o que funciona e o que não funciona. E para resolver isso, o que eu fiz? Eu opero ao vivo com você. Eu mostro a minha tela todos os dias. Eu opero com você segunda, terça, quarta e quinta-feira, em 3 sessões de trading por dia. Mostro a minha tela, mostro a minha compra, mostro a minha venda, tudo que eu estou fazendo de forma organizada. Tem um histórico de operações que eu vou te mostrar agora. Essas são as operações ao vivo que eu faço com os meus alunos, tá? Desde janeiro está com 33% de crescimento. Essa é uma conta real, então aqui em julho está em 3,39 e todos os demais detalhes. O fato é que, se você quer alcançar a consistência, eu posso te ajudar. Como? Eu vou te ensinar como operar, eu vou operar junto com você todos os dias. Quando eu entrar comprado, você vai ter a oportunidade de me perguntar por que eu comprei e como que essa compra se relaciona com aquilo que eu ensino na mentoria. Esse é o processo mais transparente que você vai encontrar a respeito de formação no mercado financeiro. As inscrições são limitadas porque eu realmente não tenho como dar atenção para tantas pessoas. Então, se você tem interesse, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para você ver os detalhes da mentoria e você se inscrever comigo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, seja disciplinado sempre, não se esqueça. O sucesso é construído dia após dia, de grão em grão, de pouquinho em pouquinho. Isso é extremamente importante. Na semana que vem eu te trago mais uma análise como essa. Um forte abraço, seja disciplinado sempre, fique com Deus e até mais.